Graça e paz a todos, a paz do Senhor, amém? Que bom estar novamente com os irmãos, depois de uma semana abençoada. Estamos de volta mais uma vez para estudar a palavra do Senhor Jesus. Mais uma vez eu trago o abraço de todos os irmãos da nossa comunidade, da nossa igreja, e as nossas orações também, que acompanham os nossos irmãos aqui. Amém. O Senhor é bom, a sua graça é de fato maravilhosa, a sua graça revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos salva, nos liberta e nos mantém de pé, sempre nos mantém de pé. Às vezes, de uma semana para outra, acontecem tantas coisas na vida da gente, que o fato de estar aqui é um grande milagre, é um grande momento de glorificação no nome do Senhor. E eu vinha falando aos irmãos na semana passada, que vivemos um tempo de muitas dificuldades, muitas lutas, tanto socialmente como na nossa igreja, acredito que aqui também, nas nossas famílias, nossas casas. E no domingo à noite, quando eu estava no culto, e ministrando, quando terminou a celebração, eu recebo um comunicado: a minha mãe sofreu um AVC no domingo à noite, né? E muito forte, e foi um susto para todos nós, porque minha mãe tem 73 anos, mas muito saudável, vai pouco ao hospital, assim, tem poucos problemas de saúde, mas de repente aconteceu isso. Foi bem difícil. Nós saímos correndo, nós somos 6 filhos, temos 3 aqui e 3 fora de Brasília, mas graças a Deus ela saiu do hospital já, né? Graças a Deus, e está ainda aí nessas 48 horas de cuidados mais perto ali, né? Mas está bem, já está conseguindo retornar à fala, alguns movimentos já estão voltando aos poucos, e nós louvamos a Deus por isso, né? E assim, às vezes a gente é tomado por tantas coisas na vida, né? E só o Senhor que nos mantém de pé, só a graça do Senhor sobre nós. Portanto, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Pensei até que talvez não seria possível, né? Estou fazendo revezamento ali com minhas irmãs e para cuidar da minha mãe. Quero justificar também a minha esposa. Um dia muito difícil dela vir às terças-feiras. Ela normalmente trabalha até às 9, 10, 8, 9, 10, então um dia muito difícil, é o dia mais pesado dela da escala de trabalho. Por isso que ela ainda não pôde vir. Quem sabe nas próximas a gente consegue. Mas vamos lá, irmãos, eu quero compartilhar aqui, continuar compartilhando com vocês a palavra do Senhor Jesus, e com uma notícia muito boa para todos vocês hoje, que está na palavra de Deus. Nós estamos em Romanos, então eu quero que você abra a sua Bíblia mais uma vez. O pastor Divino já leu com a gente aqui Romanos capítulo 8, nós vamos então voltar para o capítulo 3. Como nós estamos numa noite de ensino, então é um momento muito especial assim, para a gente manter a nossa Bíblia aberta, acompanhar com mais cuidado, né, alguns trechos da Escritura, para que nosso coração e a nossa mente seja clareado. E o que eu quero falar para nós hoje é que Cristo Jesus tomou sobre si o nosso castigo. Então, o castigo que estava sobre nós, que nós deveríamos pagar, o castigo que era devido a todos nós, Cristo Jesus pagou em nosso lugar. Porque mesmo que eu fosse castigado pelos meus pecados, eu seria incapaz de pagar a dívida dos meus pecados e das minhas transgressões. Então Jesus fez isso no meu lugar. E isso é a maior e mais importante notícia que a gente pode receber na nossa existência. É um tempo onde as pessoas vivem muito preocupadas em resolver problemas familiares, problemas sociais, problemas econômicos e tantos problemas, e de fato eles são importantes. Mas o problema mais importante que nós temos, Deus resolveu em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que foi o perdão dos nossos pecados em Cristo, é o pagamento da nossa dívida
é a declaração de Cristo Jesus na cruz, quando disse tetelestai, está consumado, está pago, está quitado, você não tem mais nenhuma dívida com Deus, mais nenhuma dívida. Que maravilha, não tem notícia melhor e mais importante para a gente que essa notícia. E vamos ver como isso se processa aqui em Romanos, como Paulo nos explica isso. Romanos capítulo 3, versículo 21, verso 21 ao verso 25. Mas, agora, a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou em outras traduções dizem, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Amém? Só até aí o verso 25, a parte A do verso 25. Então, Paulo está falando que Deus, em Cristo Jesus, resolveu o nosso maior problema. Deus, em Cristo Jesus, trouxe solução para aquilo que nenhum de nós seríamos capazes de solucionar, nem se juntássemos toda a humanidade, se juntássemos todas as riquezas do mundo, se juntássemos todas as pessoas boas que há no mundo, se juntássemos todas as boas obras, toda a moral, toda a ética, jamais seriam capazes de solucionar esse nosso problema existencial. E aí, na semana passada, nós lemos Romanos capítulo 1, verso 16 e o verso 17, onde Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque ele é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. O Evangelho é o poder de Deus para salvação. Eu gostaria que isso ficasse muito claro no nosso coração. O único poder capaz de salvar alguém é o poder do Evangelho. Argumentação não salva ninguém, religião não salva ninguém, ciência não salva ninguém, filosofia não salva ninguém, poder político não salva ninguém, poder religioso não salva ninguém, poder eclesiástico não salva ninguém, poder denominacional não salva ninguém. O único poder capaz de salvar um indivíduo é o poder do Evangelho. Amém. Portanto, a igreja é a porta do Evangelho. A igreja evangeliza quando ela facilita o Evangelho. A igreja evangeliza quando ela tira todas as amarras e correntes que atrapalham a revelação do Evangelho ao indivíduo. Talvez você tenha alguém na sua casa que você está orando para se converter. Talvez o seu pai, a sua mãe, seu esposo, a sua esposa, seu filho, a sua filha, um parente, um amigo. Pois é, continue orando, porque o poder do Evangelho, quando chegar nessa pessoa, vai salvá-lo. Porque o único poder capaz de salvar alguém é o poder do Evangelho. Amém. E Paulo diz: eu não me envergonho, eu me orgulho do Evangelho, porque ele é capaz de salvar qualquer pessoa. Bom, quando Paulo dá essa declaração, ele está dizendo que as pessoas precisam ser salvas. Porque se há o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, é porque as pessoas precisam ser salvas.
O primeiro passo para alguém ser salvo é reconhecer que precisa ser salvo. Vocês sabiam que existem muitas pessoas dentro das igrejas que fazem até parte da igreja, até participa com bastante assiduidade, mas não reconhece que precisa de salvação. Ele se acha tão bom, se acha uma pessoa tão boa, que ele diz, não, eu não preciso ser salvo, eu nunca cometi nenhum pecado, eu nunca fiz absolutamente nada de errado, eu nasci numa família cristã, eu toda a vida fui à igreja, toda a vida dizimei, toda a vida ofertei, sempre orei, eu já nasci bom por mim mesmo. Eu sou capaz de me salvar. Aliás, tem um teólogo que eu gostava de ouvir sempre, e ele dizia o seguinte, que a nossa sociedade contemporânea chegou na condição que nós dizemos o seguinte, eu me amo, porque eu me aceito, porque eu preciso me aceitar, eu me amo, porque eu preciso me perdoar, me amar, eu me perdoo, porque eu preciso me perdoar, e ele diz que só falta a última frase, eu me salvo. Só falta essa para completar o quadro crítico da humanidade, porque nós achamos que o nosso problema nós podemos resolver. Então, se eu tenho um problema de aceitabilidade, eu me aceito, resolvo o meu problema. Se eu tenho um problema de perdão, eu me perdoo, resolvo o meu problema. Se eu tenho um problema de salvação, eu me salvo, resolvo os meus problemas. Mas Paulo vai dizer que não. Paulo vai dizer que não, categoricamente. E isso que eu queria que a gente guardasse assim no coração. Aí o Paulo diz que Cristo tomou sobre si o nosso castigo, o nosso pecado, levou sobre si, porque a ira de Deus estava sobre nós. A ira de Deus estava sobre nós. Você consegue acreditar num Deus irado? Deus se ira? Sim ou não? Sim? Sim. Está na Escritura. Deus se ira. Deus se ira. Talvez o termo aí é interessante para a gente, é ficar raivoso. E o que isso significa? Nós temos muita dificuldade para entender um Deus irado e um Deus raivoso, porque a gente coloca a nossa raiva e a nossa ira como parâmetro. Porque todas as vezes que eu fico irado ou com raiva, é por um sentimento de vingança. Eu quero operar vingança, eu quero fazer mal a alguém. Por trás da minha ira, por trás da minha raiva, tem um caminhão de ódio, tem um caminhão de sentimentos maus contra alguém. Mas a ira de Deus, ela é cheia de amor. A ira de Deus é cheia de amor. Porque diz a Escritura que Deus é amor. Isso é importante para nós. Deus não tem amor, irmãos. Essa é uma diferença. Deus não tem amor. Deus é amor. De modo que tudo que Deus faz é em amor. Quando Ele ira, é uma ira em amor. Quando Ele aplica a disciplina, é em amor. Quando Ele é fogo devorador, é em amor. Sempre em amor. Porque o amor é a base de todas as coisas. É o caminho excelente. Então você não tem Deus, por isso que o João vai dizer lá na sua primeira carta, que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, nunca viu a Deus e é mentiroso. Porque se eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu irmão, porque Deus é amor, é uma coisa que não tem como separar, você não tem como dizer assim, não, Deus agora está agindo com amor e agora não está mais. Deus sempre está agindo com amor, seja em que condição for. Mas ele está dizendo então, olha aí o verso 18, o Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele diz o verso 18 do capítulo 1, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela injustiça. Deus está irado
por causa da impiedade e por causa da injustiça. Deus está irado, diz Paulo, por causa da impiedade e por causa da justiça. Como é essa ira? Imagina o seguinte, todos nós conhecemos bem a história que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais, agora acho que uns 2, 3 anos atrás aproximadamente, não é? Uma represa que vai se enchendo até chega um momento em que ela não contém mais aquela força, não é, dos dejetos ou da água que está sendo ali depositada e ela rompe. Então a ira de Deus é assim, ela vai subindo e Deus vai se contendo, e a impiedade e a injustiça dos homens praticada na terra vai subindo a Deus, e ele vai se contendo até o momento em que a ira de Deus se derrama. Isso aconteceu no dilúvio, na época de Noé, quando o homem mau em seus próprios pensamentos, os caminhos maus dos homens foram subindo diante de Deus, a sua impiedade, o seu comportamento desumano, até que a ira de Deus veio sobre todo aquele povo num grande dilúvio. Isso aconteceu também em Sodoma e Gomorra, uma cidade pecaminosa, em que Deus foi tendo misericórdia, mas a ira foi subindo até o ponto de derramar, e Deus destruir aquela cidade. A ira de Deus é essa misericórdia que Deus vai tendo ao longo dos tempos, mas aquilo vai contra a sua santidade, contra a sua pessoa, contra o caráter com que Ele nos criou, o objetivo com que Ele nos criou. E Deus vai mantendo até o dia em que se rompe. E aí Paulo diz que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça. Para a gente entender melhor, impiedade é todo tipo de... todo ato deliberado, todo desrespeito à pessoa de Deus. Impiedade é um desrespeito total à pessoa de Deus. E a injustiça é o desrespeito total ao seu próximo, ao seu semelhante. De modo que ele está dizendo, a ira de Deus se revelou por causa desse desrespeito das pessoas para com o seu próprio Deus e o desrespeito delas para com o seu próprio semelhante. Isso fez com que a ira de Deus se revelasse contra todos os homens. Agora olha o verso 19. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então eles não são ímpios e injustos porque não conhecem a Deus. Eles conhecem a Deus. Deus se manifestou, Deus se revelou, Deus se fez conhecer. Paulo vai dizer no verso 20, você está acompanhando aí, né? No verso 20 ele diz, pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno amor, poder, divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebido mediante as coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Eles praticam impiedade e injustiça, mesmo conhecendo a Deus. E aqui entra uma coisa muito importante para nós prestarmos atenção. Conhecer a Deus não é o suficiente. Ter informações sobre Deus não é o suficiente. Ter uma boa formação teológica é importante, mas não é suficiente. Ser doutor na Bíblia pode significar que você tenha um bom conhecimento sobre a Bíblia, mas se você não obedece e se você não pratica o que você conhece, isso se torna impiedade e em injustiça diante de Deus. Então ele está dizendo que não existe um ser humano que seja indesculpável, que possa dizer, eu sou impiedoso e pratico injustiça porque eu não conheço a Deus. Deus se revelou a todas as pessoas. A todas as pessoas. Deus se revela a todas as pessoas. Inclusive por vários meios.
Na teologia, nós estudamos que Deus se revela aos homens de 5 maneiras, né? Pela natureza, Deus se revela pela consciência do indivíduo, Deus se revela pela sua palavra, Deus se revela pelo seu próprio Filho, que é a palavra encarnada, e tem um outro item que está me fugindo à memória agora. São 5 meios e formas como Deus se revela à humanidade. Mas eles são indesculpáveis porque conhecem, têm informações sobre Deus, porém, olha o verso 21. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato os obscureceu. Então, vou dizer uma coisa para você aqui com muito carinho hoje. Com muito carinho. Nós estamos aqui diante de um texto da palavra de Deus que eu me sinto incapaz de falar sobre ele. Me sinto muito pequeno diante da profundidade dele. Mas daquilo que nós pudermos extrair e traduzir para a nossa vida essa noite. E se a gente sai daqui e não está disposto a praticar o que nós ouvimos, isso vai tornando o nosso coração obscurecido e a nossa mente sem produzir frutos dignos de arrependimento. E o Paulo está dizendo, é muito perigoso quando você tem muita informação e conhecimento sobre Deus, quando você não tem a mesma disposição em praticar e viver esse conhecimento que você tem sobre a pessoa de Deus. Isso foi o que provocou a ira de Deus sobre todas as pessoas, sobre todos os povos, que é o que a gente vai ver até o final, sobre todas as nações. Então, ele diz que eles sabiam tudo, conheciam tudo sobre Deus, mas não o glorificaram como Deus. Ora, verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Loucos. Provérbios, nós estudamos na nossa igreja Provérbios, o ano passado. E a tese de Provérbios é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que ficou muito claro para nós em tudo que nós estudamos no livro de Provérbios: um homem que não teme a Deus não pode se dizer e nem pode ser chamado de sábio. Nem um homem, nem uma mulher, em qualquer lugar do universo, que não teme a Deus não pode ser chamado de sábio. Pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é o conhecimento do Senhor, mas é o temor do Senhor, é a reverência, é a prática a partir daquilo que eu conheço sobre Deus, é a submissão ao Deus eterno e Senhor da nossa vida. Muitas vezes nós dizemos e declaramos: Deus é soberano. Talvez a palavra que nós mais ouvimos sobre Deus no último ano foi essa: Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano. Mas quando Deus me ordena a fazer as coisas simples da minha vida, eu não o obedeço. Mas eu declaro que Ele é soberano. Quando Deus diz a mim que eu devo trilhar tal caminho, eu não o faço. Mas eu declaro com a boca: Deus é soberano. E o Paulo está chamando a atenção para essa prática. Você diz que Deus é soberano. No entanto, a ordem dele para a sua vida não é cumprida, porque você não se submete. O salmista Davi, certa vez, disse o seguinte, se não me engano, no Salmo 16. Ele disse: Senhor, o teu nome para mim não será uma grife. O teu nome para mim não será uma marca. Porque para muitas pessoas o nome de Deus é apenas uma grife, uma marca, com a qual ele se identifica, com a qual ele coloca uma placa no peito, ou coloca uma placa no carro, ou coloca uma placa num templo, mas não tem disposição alguma para obedecer a palavra de Deus. Então, está dizendo aqui Paulo a todos nós: disseram-se sábios, mas tornaram-se loucos,
e substituíram. Obviamente que toda pessoa que conhece a Deus, mas não obedece, cria o seu próprio Deus. Substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, a aves, a quadrúpedes e a répteis. Todo homem, toda mulher que tem vasto conhecimento sobre Deus ou simples conhecimento sobre Deus, mas não obedece, cria o seu próprio Deus. Regra geral, sem excluir ninguém, todos. E esta é a palavra que o Paulo tem para nós. E que ele está dizendo, se Deus não nos salvar desse comportamento, mesmo pronunciando o nome de Deus, nós estamos destinados à ira futura. Mesmo falando sobre Deus, mesmo fazendo nossos cursos, nossos eventos, nossos shows, nós vamos continuar perdidos e sem salvação. Bom, por causa disso, a ira de Deus se revelou. Agora, como foi essa ira de Deus? Porque nós vimos aqui a ira de Deus se manifestando no dilúvio, a ira de Deus se manifestando em fogo em Sodoma e Gomorra, a ira de Deus se manifestando sobre Faraó, lá na passagem do Mar Vermelho. Mas aqui o Paulo diz 3 coisas importantes. Olha só o verso 24. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça, é o verso 24. Por isso Deus os entregou. Por isso Deus os entregou a toda sorte de impureza sexual. Irmãos, o maior desastre da vida de um ser humano é quando Deus o deixa viver a sua própria sorte. A ira de Deus veio dessa forma, Deus os deixou viver conforme a sua própria vontade. Vivam como vocês quiserem viver. Sejam livres para viver a seu modo. E vocês vão descobrir que estão escravizados pelos seus próprios desejos. A ira de Deus se manifestou, deixando-os viver a sua própria sorte. A salvação representa exatamente isso, esse cuidado de Deus com a gente, jamais nos abandonando e sempre nos trazendo de volta. O salmista Davi, no Salmo 139, disse assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. Mas ele não diz assim, dá um jeito aí, como é que eu faço para voltar para o caminho correto? O senhor faz aqui um raio-x e vê se há em mim algum caminho mau. E aí ele diz, conduza-me pelo caminho direito. Ele está dizendo, eu não sou capaz nem de quando o Senhor disser o que está errado, ir para o caminho certo. Então, se eu tenho que mostrar o problema e ainda me dar o remédio para que eu possa caminhar. Tamanha é a minha perversidade e a minha perdição. Então, o Paulo está dizendo que Deus os entregou aqui a todo tipo de impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Por quê? Porque substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Alguma coisa no nosso tempo parecido com isso? Ou quase todas as coisas? Mas eles conhecem Deus, falam sobre Deus, e com muito cuidado trago mais uma outra percepção para todos nós, e todos são chamados de evangélicos.
Porque é uma coisa assim para a gente extremamente, uma conta que não fecha. Não é? Como cresce o número de evangélicos, mas não diminui a impiedade e a injustiça? Como pode? Essa conta não fecha. Como cresce o número de evangélicos, os assassinatos, os homicídios, as corrupções estão aumentando? Tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então parece que está tendo muita falação ou falatório, melhorar, ou falatório sobre Deus, mas pouca prática e obediência à palavra de Deus. Mas eu preciso andar. Então, primeira coisa, Deus entregou a impureza sexual. Verso 26. Deus os entregou às paixões desonrosas ou vergonhosas. E Paulo explica, ele dizendo que as mulheres substituíram as relações naturais pelo que é contrário à natureza, mulheres com mulheres e homens com homens, que se arderam em seu desejo sensual, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Porque Deus os entregou às suas próprias vontades. Em terceiro lugar, o Paulo vai dizer, verso 28, e assim, por terem rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus para uma mentalidade condenável, para fazer coisas que não convêm. Coisas que não convêm. E aí ele diz, pessoas cheias de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de coração, de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. Aí Paulo diz, sabe por que eles vivem assim? Porque Deus os entregou a esse tipo de mentalidade. Essa foi a ira de Deus sobre o Senhor. Deixou viver seu próprio jeito. Agora você quer saber por que você está aqui? É porque Deus não te entregou a sua própria sorte. É porque Deus em Cristo Jesus não deixou você viver do jeito que você quer viver. É porque Deus em Cristo Jesus te amou, te ama e te amará para sempre. Disse, eu não abro mão de você, não abro mão de você, e vou corrigir você, vou disciplinar você, vou trazer você para o caminho excelente e vou fazer você a imagem e semelhança do meu filho, conforme a natureza do meu filho, que é o homem perfeito. De modo que quando o Espírito Santo falar ao seu coração, não faça isso. Não faça. E agradeça a Deus que o Espírito Santo está corrigindo você. Quando a malícia entrar no teu coração, e que o Espírito Santo olha, tome cuidado, agradeça a Deus pelo Espírito Santo que está cuidando de você. Quando o ciúme exacerbado vier sobre você, e o Espírito Santo vai, que é isso? Ajoelhe-se, peça perdão a Deus e endireite o seu caminho. Quando o desejo de possuir o que você não deve vier sobre você, e aquela luz, a voz dizer para você, ei, o que você está fazendo? É Deus cuidando de você. Enquanto Ele estiver falando, chamando, Ele está cuidando de você, não te entregou a sua própria sorte. Que maravilha. Que maravilha.
E Paulo vai dizer, verso 32, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara que são dignos de morte todos os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Todos que praticaram essas coisas, ou praticam, são dignos de morte. Agora você não precisa levantar a mão. Não precisa. E nem eu vou levantar a mão. Mas quem já não cometeu injustiça? Quem não já carregou malícia, cobiça, inveja, ciúmes, homicídios, transgredindo a lei, orgulhosos, desobedientes aos pais? Todo mundo que praticou isso é digno de morte. Todos. E aí Paulo então diz, todos os gentios estão debaixo do julgamento de Deus. Gentios nós, todos estão debaixo da ira de Deus. Mas aí Paulo no capítulo 2, ele vai dizer, bom, olha aí, capítulo 2, verso 1. Paulo diz uma outra coisa. Portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julga o outro. Pois tu que julgas, pratica os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem aqui no sentido, né, genérico da palavra, homem e mulher, que julga os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Outro tipo de ação que está sobre a ira de Deus. Você olha aqui, porque ele citou anteriormente, e diz, mas eu não sou orgulhoso. Aí aponta porque é orgulhoso. Ele é um orgulhoso. Aí o Paulo está dizendo, você está apontando porque é orgulhoso, e de fato você pode não ser orgulhoso, mas você é malicioso. Eu não pratico impureza sexual como os demais. Ok, mas você é insensato. Você que aponta para o outro também está debaixo da ira de Deus, porque o fato de você apontar para o pecado do outro está já declarando que você também já é um pecador. Porque o fato de julgar o erro do outro já está dizendo que você é pecador tal como ele é. Vai estreitando. Porque às vezes a condição, nossa, eu estou em Cristo, estou salvo e tal, e a gente começa a apontar o dedo para quem não é. Aliás, uma das coisas assim, que nós aprendemos errado, eu vou ter a liberdade para dizer isso aqui, como igreja, nós aprendemos errado que nós temos muito mais facilidade para apontar o erro das pessoas do que reconhecer as virtudes. Irmãos, o erro, o pecado, todos nós temos. Não me surpreende em nada se qualquer um de nós aqui pecarmos. Não surpreende em nada. Essa é a natureza humana. O irmão cair ou outro não surpreende ninguém em nada. Essa é a natureza humana. Agora, o que surpreende são as virtudes. É a pessoa cheia do Espírito Santo. É a pessoa com o dom da palavra, com o dom do louvor, com o dom de evangelização, com o dom da hospitalidade, com o dom da misericórdia. Essas são virtudes de Deus que vão nascendo em nós. Isso não é produto humano. Então, o que deve nos encantar e nos surpreender são as virtudes de Deus sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa. Porque pecador todos nós somos. De um jeito ou de outro, você não pratica esse, mas pratica o outro. Você não pratica o B, mas pratica o C. Não pratica o A, mas pratica o D. Todos nós, de modo que Paulo vai dizer que seja todo homem mentiroso e apenas Deus verdadeiro.
é assim, é doído o que eu estou dizendo hoje aqui, mas como eu disse para vocês, é o que está aqui, o que Paulo está mostrando para nós, para a gente entender essa nossa salvação. Vamos caminhar mais um pouquinho? Aí, lá no capítulo 2, verso 17, aí tem um judeu ouvindo isso que o Paulo está dizendo. Então, vamos supor que estivéssemos nós aqui, nós somos os gentios, o Paulo falou contra os gentios, e aí tivesse alguém que pratica o judaísmo aqui com a gente. Aí quem pratica o judaísmo estaria aqui talvez batendo no peito e dizendo, opa, eu não sou gentil, esse negócio é só para esse pessoal que é gentil, não tem nada a ver comigo. Aí Paulo diz, não, os judeus também estão sob a ira de Deus. Eles também estão sob a ira de Deus. Mas está lá no verso 17 do capítulo 2. Mas se tu te chamas judeu, te apoias na lei, te glorias em Deus, e conheces a vontade de Deus, aprova as coisas excelentes, é instruído na lei, está convencido de que é guia do cego, luz do que estão nas trevas, instrutor de ignorância, mestre de crianças, tem na lei a formulação do conhecimento e da verdade. Tu que ensina os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério e adulteras? Tu que abomina os ímpios, os ídolos, roubando-lhes o templo? Tu te glorias na lei, mas desonras a Deus pela transgressão da lei? Como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Paulo está chamando a atenção dos judeus, que foram aqueles que receberam a palavra, receberam as promessas, eram considerada a luz de Deus nos tempos passados. Foi o povo que Deus levantou para anunciar a sua palavra, foi do povo judeu, do seu povo, que vieram os profetas, que vieram os grandes homens de Deus, que vieram os grandes líderes, a grande sabedoria, o grande conhecimento, os maiores reinados, os maiores reis, todo o conhecimento, toda a riqueza estava disponibilizada a todo esse povo. No entanto, eles pecaram em transgredir a lei de Deus, porque diziam o que os gentios deveriam fazer, mas eles mesmos não praticavam. Lembram que quando Jesus veio, Jesus não teve nenhum tipo de embate com pessoas que não fossem, diríamos assim, religiosas ou praticantes de alguma religião. O grande embate de Jesus foi com os fariseus, com os que praticavam a lei. Porque eles diziam o que devia fazer, mas eles mesmos não faziam o que deveria ser feito, ou aquilo que eles ensinavam. E Jesus então diz, vocês também, e Paulo está dizendo, vocês também estavam sob a ira de Deus. Bom, aí, vamos lá para o capítulo 3, verso 9, para a gente... Eu precisava mostrar isso aqui para todos nós, porque isso é importante. Capítulo 3, versículo 9. E então, nós somos superiores a eles, né, ou aos judeus? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Todos estamos debaixo do pecado. Aí o verso 10, como está escrito? Está escrito lá em Eclesiastes 7:20. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Verso 12. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Salmo 14. Versículo 13. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua, e debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Paulo juntou vários textos do Antigo Testamento para nos informar que não existe um justo sequer. Nem mesmo os 3 homens mais justos considerados na Bíblia, né, que é Jó, Daniel e
Samuel? Noé. Está aí. Noé. Jó, Noé e Daniel, está em Ezequiel, os homens mais justos da terra. No entanto, a Bíblia diz, não há um justo sequer, porque todos pecaram, inclusive eu e você. A grande diferença nossa para o pecador não redimido é que agora somos redimidos, mas todos começamos no mesmo lugar, todos pecadores destinados ao inferno. Nós estamos aqui hoje glorificando a Deus pela sua graça e seu amor, mas nós viemos do mesmo lugar onde os outros estão, da mesma condição, do mesmo território, da mesma inexistência. E aí o Paulo vai dizer, bom, se não há um justo sequer, como o mundo vai subsistir se não há um justo? Como você vai ter paz no mundo se não tem um justo? Como você tem paz na família se não tem um justo? Como ter paz na igreja se não tem um justo? Como o mundo vai subsistir onde só há maldade, injustiça, mentira, falsidade, um querendo matar o outro, roubos, adultérios, aonde haverá condição de vida? Ultimamente nós estamos muito preocupados com as instituições, nos esquecendo que o grande problema das instituições são os seres humanos que estão nas instituições. São os homens. Se não houver conversão, se não houver Cristo, não há mudança para bem em nada. A gente vai só ficar se iludindo, só se iludindo, se Cristo não mudar o coração do indivíduo, seja ele o mais simples ao presidente da República, se não houver conversão, a gente vai só se iludir para o resto da vida. Uma sociedade onde não há paz, não há justiça, onde um está querendo matar o outro, como diz o provérbio, né? Um vai matando o outro até o último matar a si mesmo e nós nos autodestruímos. Essa é a condição da humanidade. Essa é a condição do ser desumano, que deveria ser um ser humano, se tornou um ser desumano. Essa leitura é Paulo que está fazendo a partir de Deus. É uma leitura do céu para a terra. Aí Paulo está dizendo como resolver isso. Aí Deus deu a lei por meio de Moisés. Quem foi salvo por meio da lei? Ninguém. Ninguém. Por quê? Porque a lei só serviu para dizer a mim que queria cumprir a lei, que eu sou um pecador que não consigo cumprir a lei. A lei só veio para ressaltar o tamanho da minha perversidade, o tamanho do meu pecado. Então, desculpa a brincadeira, como diria o Chaves, quem poderá? Quem? Aí Deus falou, não tem condição. Eu vou ter que resolver esse problema daqui. O problema lá de baixo, eu vou ter que resolver com alguém daqui. Aí começa a beleza do Evangelho. Então Paulo mostrou toda a nossa perversidade, toda a nossa impiedade, injustiça, a nossa depravação, toda a nossa incapacidade de viver para Deus, e disse, eu vou resolver esse problema, porque eu sou o Deus de toda misericórdia, eu sou o Deus de toda salvação. E aí Paulo diz, o texto que nós lemos no início, agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, sem as exigências da lei, sem que ninguém tenha que cumprir a lei, porque nenhum homem foi salvo cumprindo a lei.
exceto Jesus Cristo, o nosso Senhor, que veio atestado pela lei, porque a lei falava sobre ele, atestado pelos profetas, porque tudo que os profetas disseram, todos os profetas, eles falaram foi sobre o Cristo, o Messias de Deus que viria para salvar a humanidade. Todos os homens que viveram antes de nós, viveram nessa esperança. E agora, Paulo diz, a justiça de Deus, por meio da fé, está revelada na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por ele nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. É por isso que o texto que o pastor Divino leu no início, ó profundidade das riquezas. Quem poderia pensar numa coisa dessa? Quem iria imaginar uma coisa dessa? Quem iria elaborar um plano desse? Quem foi que deu conselho para Deus? Já Deus, tu podia fazer o seguinte, tem aí anjo, tem muito anjo bom aí, anjos santos aí que cumprem a tua vontade, manda um anjo para resolver o nosso problema. Ou talvez aí algum bem conhecedor da lei que chegasse lá, não tem aí, o Senhor é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não dá para alguém vir resolver esse problema para nós, não? Quem deu o conselho para Deus? Quem foi que foi lá falar para ele o que ele deveria fazer? Quais dos homens, no mais profundo do seu ser, teria pensado uma coisa dessa? Nenhum de nós estávamos no pecados, mortos, vivendo para nós mesmos, nos autodestruindo, eu querendo matar você e você querendo me matar, inimigos uns dos outros, querendo sobreviver às suas próprias custas. E aí eu preciso fazer tudo para te derrubar, para ver se eu consigo alguma coisa. Aí Deus falou, não tem jeito, não tem jeito. Uma sociedade com Eliel, com o Divino, com Célia, com o Ruth, não sobrevive. Não tem como. Eu só lembrei o nome de vocês. Não sobrevive. Ele disse, só fazer o seguinte, o meu filho vai. O meu filho vai. E aí Paulo diz lá em Gálatas 4:4, cumprindo a plenitude dos tempos, Jesus veio. Aleluia. Se tornou homem. Se diminuiu. Imagine. Pense numa coisa aqui, a gente conhece a doutrina da onipresença de Deus, que diz que Deus está em todos os lugares. Isso é tremendo, é espetacular. Deus está aqui agora, está lá na China agora, está no Japão, está em qualquer lugar agora, Deus está nas igrejas, onde tiver um prostíbulo, não sei, Deus está em todos, não tem um lugar que Deus não esteja. Deus está em todos os lugares. Agora, essa doutrina diz muito mais, que não apenas Deus está em todos os lugares, mas que todos os lugares estão em Deus. Então você imagina aqui, a palma da mão de Deus e o mundo aqui nas mãos de Deus. Deus sustentando, infinitamente maior que todas essas coisas, sustentando. Aí ele tem que diminuir para entrar aqui dentro. Imagina, ele tem que diminuir, que é o kenose, para entrar aqui. Mas não entrar como Deus, porque se ele entra como Deus, isso aqui, ele entra como homem. Mas não só como homem, ele se diminui para servo. E como servo obediente. E aí vai diminuindo, e obediente até a morte. E diminui mais, a morte de cruz. A gente não consegue dimensionar o tanto que Deus diminuiu para poder entrar, vir no nosso lugar. E sem pecado, cumprir a lei, cumprir os mandamentos,
cumprir toda a exigência e ir à cruz e Deus matar Deus. Porque Jesus é Deus. Deus matar Deus e Deus ressuscita Deus para poder nos salvar, para que a gente volte a ser como Ele é. Pensa no tamanho desse negócio. Porque se não fosse assim, nenhum de nós seríamos salvos. E aí Paulo vai dizer, a justiça de Deus se revela em seu Filho Jesus Cristo. E todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo, nessa redenção, eles são salvos pela graça, gratuitamente, sem pagar nada, porque o preço todo da nossa salvação, o próprio Deus pagou na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, como eu tenho que viver, Paulo? Viver na fé em Cristo Jesus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você acha que é difícil viver pela fé em Cristo Jesus, imagina Abraão. Porque nós vivemos a partir das coisas realizadas. Abraão viveu a partir daquilo que era uma promessa. Jesus não é mais uma promessa para nós, Jesus é uma realidade. Ele já foi à cruz, já morreu em nosso lugar e já comprou e se tornou a nossa vitória. De modo que o que nós temos que fazer não é nenhum tipo de rito. Não temos que viver fazendo nenhum tipo de promessa, fazendo nenhum tipo de sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Mas nós temos que viver pela fé, olhando para Jesus. E olhando de fato para Jesus. E dizendo, Senhor, coloque o sacrifício de Cristo em mim. O sangue de Cristo seja sobre mim. A obra de Cristo seja sobre mim. O sacrifício da cruz seja sobre mim. De modo que Deus me veja em Cristo. Deus me veja em Cristo. Abraão não teve essa chance. Inclusive, Hebreus capítulo 11, lá no último versículo, vai dizer assim, que os irmãos da antiga aliança, que vieram antes, os heróis da fé, eles viveram na esperança, mas eles são aperfeiçoados em nós. Porque nós vivemos a era em que todas as coisas já aconteceram. Jesus Cristo não é uma promessa. Jesus Cristo é uma certeza. Jesus Cristo não é uma coisa assim, será que vai dar certo ou não? Ele já foi à cruz em nosso lugar, já realizou todas as coisas. Jesus Cristo não é algo que a gente está esperando do ponto de vista do nosso resgate. Nós estamos esperando a Jesus do ponto de vista da consumação total, da realização plena da nossa salvação. Mas Ele já é uma realidade dentro de nós por meio do Espírito Santo que Ele nos dá. De modo que Ele é a nossa vitória. Às vezes a gente diz assim, eu entendo plenamente. Às vezes a gente diz assim, o melhor de Deus está por vir. Mas de fato o melhor de Deus já veio. Já é uma realidade em nós, já está em nós. Irmãos, nós já temos a vida eterna. João disse, quem tem o Filho tem a vida eterna. É isso que o Paulo está querendo dizer para nós. Por que você vai viver essa vida imunda se você tem a vida eterna? Por que você vai abrir o seu coração para esse mundo mau se o Espírito de Deus está em você? Por que você vai ceder às suas vontades e desejos, se o Espírito Santo está aí em você,
te alertando o tempo todo. A não ser que tenha alguém aqui que assim, não saiba o que eu estou dizendo. Mas todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Sim. Sabe? Porque eu não gosto aqui de fazer uma exposição de Romanos. Não é fazer uma exposição de Romanos, mas é nos expor a Romanos, ao que está escrito. É nos expor, não é fazer exposição da palavra de Deus, é nos colocarmos diante da palavra de Deus. Quantas vezes na sua vida você já foi fazer algo e você entrou em guerra? Algo que não devia e você entrou em guerra. Ou acontece sempre? Quantas vezes o nosso homem, porque nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo está em nós, mas estamos habitando num corpo mortal ainda. E quantas vezes esse corpo mortal se levanta e começa a querer dar ordens em nós e começa uma guerra. Quantas vezes você viu aquele negócio assim, que aquele negócio de ganhar muito dinheiro, que seus olhos brilhou, você foi igual o tio Patinhas, olhou assim, mas por trás ali você viu que tinha um negócio que, desculpa aqui o termo, tinha uma treta ali por trás, e vai ser um negócio enorme, tem um problema nisso aí. E você, mas eu vou ganhar muito dinheiro. O Espírito Santo, tem um problema nisso aí, mas é a minha chance da vida, mas tem um problema nisso aí. E você entrou numa guerra. Ah, mas lá em casa está sem comida. Aqui eu vou resolver todos os problemas, mas tem um problema nisso aí. E você ficou entre obedecer a Deus, Espírito Santo, ou fazer a sua vontade, ou seguir o seu próprio caminho. É nessa guerra que nós estamos. Todos os dias. Todos os dias. Se você não está em guerra, você não está em Cristo. Mas se você está em Cristo, nós estamos em guerra constante. Em guerra constante. Em tudo quanto é lugar.